Três coisas são chamadas de verdade no Evangelho de João. E João é o autor também dessa segunda epístola. Uma é a própria pessoa do Senhor Jesus, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele fala isso, acho que é em Mateus, né, que ele fala isso, se não me engano. Mas ele é chamado também de verdade no Evangelho de João. Mas outra coisa que João chama de verdade é o Espírito Santo. O Espírito de verdade, fala em João 16. E outra coisa que é chamada de verdade é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E nós conhecemos esses três quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando fomos salvos pelo Senhor, não apenas conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra, que é verdade, mas o Espírito de verdade veio habitar em nós. E aqui no versículo 1, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então nós temos esse privilégio agora, como crentes no Senhor Jesus, de ter a verdade nessas diferentes formas, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, e termos o Espírito Santo habitando em nós para sempre. Quando o Senhor fala lá em João, ele promete o Espírito, ele fala assim: Ele estará sempre convosco. Ele estará sempre convosco. E essa é uma segurança, porque nós sabemos que no momento em que o Espírito Santo sair da terra, ele veio morar na terra, em Pentecostes, veio morar na igreja e no crente individualmente, mas quando ele sair da terra, a igreja sairá da terra também, porque o Espírito Santo estará sempre conosco. Ele não pode ir embora da terra e nos deixar aqui. Nós sabemos, obviamente, que o Espírito Santo é Deus, ele sempre vai estar atuando na terra, mas como habitação dele aqui na terra, como habitação na igreja e no crente individualmente, isso começou só no dia de Pentecostes, na formação da igreja. Mas ele vai voltar, a qualquer momento ele volta para o céu. E nós que estamos intimamente, tão intimamente ligados ao Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia, nós seremos tirados também para estarmos no céu. E essa senhora aqui, a quem João escreve, alguns acham que é uma alusão à igreja, ou outros que é realmente uma pessoa. Eu creio que seja uma pessoa, uma irmã em Cristo, a quem ele escreveu. E é interessante nós vermos que ela é vista aqui como quem tem filhos andando na verdade. Muito me alegro no versículo 4 por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então essa era uma irmã que tinha uma responsabilidade muito grande em manter os seus na verdade. Muitas vezes, quando alguém tem um primeiro contato com a sã doutrina, pode achar que existe alguma discriminação contra a mulher, porque Paulo falou para as mulheres não falarem nas igrejas, porque ele falou para Timóteo que a mulher não deve ensinar, então Paulo era machista e coisa desse tipo. Mas quando nós entendemos realmente a palavra de Deus e cada coisa no seu devido lugar, aí nós vemos que perfeição tem e que apreço Deus tem pelo testemunho da mulher e pelo ministério das mulheres também. Porque essa era uma mulher empenhada num ministério de manter seus filhos na verdade. E a ela é dado um alerta aqui, a partir do versículo 7, para que ela vigiasse contra esses enganadores. Porque ela tinha essa responsabilidade. Eva foi enganada. E a partir do momento em que Eva foi enganada, Deus colocou uma inimizade entre
o diabo e a mulher. O diabo, a partir daquele dia, virou arqui-inimigo da mulher. E ele quer de toda maneira, ele sempre quis de toda maneira, corromper a mulher. Porque ele sabia até que da mulher viria aquele que seria o Cristo. O Cristo não veio de um homem, apesar dele ser humano, né, o Senhor Jesus, mas ele veio de uma mulher. Então, sem as mulheres, o Senhor Jesus não teria vindo ao mundo, porque Deus usou Maria para o Espírito Santo conceber no ventre de Maria, aquele que é chamado Santo, aquele que é chamado Emanuel, Deus conosco. Então a mulher tem um lugar especialíssimo nas Escrituras, e a sua responsabilidade também. Tanto é que aqui ele vai dar a essa mulher esse alerta contra aqueles que viriam enganar, que viriam no espírito do anticristo, para inclusive manter a sua casa, né, longe desse, não, como diz em outra passagem, eu não sei se acho que é em primeira ou é aqui mesmo, que ele fala, aqui mesmo no versículo 10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco os saudeis, ou seja, responsabilidade da mulher, porque ela tem a guarda da casa também. Quando o seu marido está fora trabalhando, a mulher é a responsável pela casa, em manter a santidade da casa. E nós vemos até um exemplo que Paulo dá em 1 Coríntios, quando ele fala da mulher cristã, cujo marido não é convertido. E Paulo fala, ele é santo, o marido, assim como os filhos são santos. Não que estejam salvos, né, pela salvação da mulher, a família inteira seja salva, não é assim. Mas a família está debaixo agora de uma esfera de separação, que é a influência dessa mulher cristã no lar, que mantém inclusive o seu marido protegido de certos ataques do inimigo, porque está dentro dessa esfera de santidade. E aí nós vemos quão grande a importância da mulher, ao ponto de o apóstolo aqui dirigir uma carta a uma delas. Essa é a única carta escrita a uma mulher nas Escrituras, no Novo Testamento. E uma das evidências de que realmente é escrita a uma mulher, a uma pessoa, é o versículo 3. Fala, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai. Nós temos já visto que as epístolas, tanto Paulo como aqui João, eles usam essa palavra misericórdia somente quando é para uma pessoa individualmente. Quando é para a igreja como um todo, né, uma assembleia local, então ele usa apenas graça, paz da parte de Deus Pai, e assim por diante. Então é muito claro, né, muito evidente que foi escrita realmente a uma mulher. Não haveria nenhuma necessidade, né, de colocar uma mulher no lugar da igreja, por exemplo, para escrever isso. Mas a evidência realmente que nós temos é essa, que ele usa a palavra misericórdia aqui, mostrando, né, que realmente é um indivíduo. Porque nós, como indivíduos no mundo, nós dependemos realmente da misericórdia de Deus para as nossas necessidades aqui. Ao passo que a igreja como um todo, mesmo uma igreja local, ela necessita, lógico, da graça de Deus, a paz de Deus, uma saudação, né, a ela, que ela tenha essa paz, mas não necessariamente que ela seja sustentada, que ela seja acudida, né, nas suas necessidades como um todo. Então é por isso que é muito evidente aqui que trata-se realmente de uma mulher. No versículo 4, uma coisa antes, no versículo 2 ainda,
tem conhecido a verdade por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Na tradução do irmão Darby, ele põe como eternamente estará conosco. Porque quando nas Escrituras, geralmente quando se fala profeticamente, então usa-se a palavra para sempre, colocando o milênio, né, como o alvo. Para sempre, muitas vezes nas Escrituras, especialmente em Hebreus, usa essa palavra para sempre porque está se referindo ao milênio e não a palavra eternamente. Mas aqui a verdade estará conosco eternamente, porque, como nós temos aprendido no Evangelho de João, nós vemos que o Espírito Santo habita em nós e ficará conosco para sempre. Não é só enquanto nós estamos aqui nesse mundo, mas quando nós também formos levados ao céu, ele continuará conosco, estará conosco para sempre. O Espírito é a verdade. Então é muito forte essa palavra aqui, que é realmente eternamente. Essa verdade nunca vai se separar de nós, nós nunca vamos deixar isso. Nem aqui na terra, enquanto estamos aqui, e nem nos céus. E no versículo 4... Bom, desculpa, mas o versículo 3 também tinha uma coisa para mencionar. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. O grande guardião da divindade de Cristo é o ministério do apóstolo João. O apóstolo João tem muito caracterizado, tanto no Evangelho como nas suas cartas, essa verdade de que Cristo é Deus. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Ele é Deus em todo o sentido da palavra. E essa verdade é fundamental no cristianismo. Porque sem essa verdade de que Ele é Deus, nós não temos nada. O homem não tem nada. Se Cristo não é Deus, então o homem não tem salvação, não tem bênção nenhuma terrena nem celestial. O homem está completamente perdido. Porque o fundamento de que Cristo é Deus, isso faz valer tudo o que Ele fez. Começando com essa verdade de que Ele é Deus em todo o sentido da palavra. Ele é o Filho eterno de Deus, que é o seu nome na divindade, na deidade, né? Assim como nós temos o Espírito Santo, temos o Pai, temos o Filho. Esse é o nome dele, o Filho eterno de Deus. Então, ele se fez carne. Essa é a grande verdade, né, que tem que estar em primeiro lugar em qualquer coisa que se vai crer em Cristo. Porque se alguém crê que ele é um bom homem, o irmão mencionou que não nasceu de homem, ele é um bom homem, mas que ele nasceu de homem, isso não é verdade. E toda a obra dele não vai ter o valor para a remissão de pecados, não vai ter o valor de satisfazer a Deus completamente, porque se ele não é Deus, então nada disso tem valor. Então João defende isso em no Evangelho e nas suas epístolas. E por isso que ele fala aqui, Cristo, o Filho do Pai. O Filho com letra maiúscula e o Pai com letra maiúscula. Por quê? Porque é claro que alguém poderia dizer, mas João está sendo redundante, porque, claro, o Filho é o Filho do Pai. Mas não, ele está dizendo que é o Filho eterno do Pai, que é Deus na sua posição de Filho, Filho eterno. E esse não é o Filho nascido de Maria. Esse é o Filho eterno, ele já existia antes. É a eternidade que ele está colocando aqui, por isso que ele chama assim. É uma
Uma palavra às vezes passa até despercebido, né? O filho do pai, o filho do pai. Mas o que significa isso? Por que ele põe isso, o filho do pai? Porque ele está mais uma vez reforçando essa na verdade de que ele é o Filho eterno de Deus, o Filho do Pai, distinto de qualquer filho que existe. Nós podemos até dizer, nós somos filhos de Deus. Na verdade, a verdade é que o único filho de Deus entre os homens, nascido de homem e de mulher, o único filho de Deus foi Adão. Adão foi criado por Deus. Depois os outros são filhos de Adão. Mas aqui ele está distinguindo essa pessoa, o filho do Pai, que está separando de qualquer outro filho que exista. Esse é o Filho eterno de Deus que nós conhecemos e que João defende com tanta propriedade, né? E com um fundamento realmente. Tudo o que ele fala nas epístolas, ele leva a esse pensamento de que é o Filho do Pai e é o fundamento de toda a verdade. Sem essa verdade, nós não damos um passo na direção da verdade. E por fim, então, chegando ao versículo 4, também na versão do Darby, ele fala que muito me alegro por achar que meus filhos andam na verdade. Eles são os filhos da fé de João. Me parece que é esse o sentido realmente que esse versículo fala. E não alguns de teus filhos, mas ele estava se regozijando, né, de saber que seus filhos andam na verdade. E juntamente com esse ponto tão enfático que João trata, nós temos o versículo 7, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Essa é outra expressão semelhante ao Filho do Pai. Porque ele fala, Jesus Cristo veio em carne. O que significa isso? Se nós falarmos de qualquer outra pessoa que ela veio em carne, nós realmente vamos dizer, é claro que veio em carne. Em que forma ela poderia vir? Numa pessoa? Só pode ter vindo em carne, nascido da carne. Mas o que ele quer dizer? Que Jesus Cristo veio em carne. Reforça esse pensamento de que ele é Deus e que ele se fez carne. E também reforça o pensamento de que assim como ele é Deus, ele é homem também. Em todo o sentido da palavra, pecado à parte. Separado de pecado porque ele não nasceu de José. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, esse Jesus Cristo veio em carne é muito importante aqui também. Por quê? Porque mostra que uma pessoa que não era carne veio em carne. De que forma ela veio? Nascido de mulher. Concebido pelo homem? Não. Concebido pelo Espírito Santo. Então, esse ente santo que nasceu do ventre de Maria, ele era o Filho de Deus, o Filho eterno, que ele tanto defende, e que também era homem, se fez carne, se fez homem. Então essa verdade é aqui novamente reforçada, e essa verdade é muito importante, tanto que ele era Deus, é Deus, como ele era homem e é homem. Ele nunca mais deixará essa forma de homem que ele assumiu um dia nascendo aqui nesse mundo. É diferente de ele aparecer como um anjo, por exemplo, como muitas vezes aconteceu no Antigo Testamento.
forma de anjo, mas não, ele nunca foi um anjo. Ele é o Filho eterno de Deus. Agora, homem, ele se fez homem, se fez carne, nascido de mulher, e ele nunca mais vai deixar essa forma de homem. Hoje mesmo, nós temos, esse exato momento que nós estamos aqui, nós temos um homem já na glória. Um homem está sentado à destra de Deus na majestade das alturas. Ele é o Filho eterno de Deus que se fez carne, fez toda a obra, e toda a obra tem o valor que tem por causa que ele era Deus, mas que ele era também homem. E hoje ele está na glória, o primeiro a chegar ali, e será seguido por todos os que crerem nessa verdade. Então essa é maravilha, né, que João defende, e que ele vai colocando, né, mais e mais e mais, para nós entendermos, enxergarmos quem é essa pessoa que fez tal obra, que salvou os homens e que glorificou a Deus perfeitamente. Na primeira epístola ele falou bastante de amor, em vários momentos aqui na primeira epístola ele fala do amor ou caridade, que é a palavra usada aqui. E agora ele volta a falar no versículo 5, agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento. Evidentemente que não, porque é um mandamento que já tinha sido dado, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Que andeis nele. É interessante agora, porque ele associa o amor aqui ao andar em Cristo, ao andar em associação com Cristo. E às vezes a gente pensa que esse amor ou caridade aqui se limita a dar algo para alguém, né? Eu vou fazer um ato de caridade agora, mas eu entendo aqui que tem muito mais a ver com a disposição de andar em Cristo, de andar como Ele andou, de sentir como Ele sentiu, de pensar como Ele pensou. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma passagem muito conhecida que nos fala do amor, e ali existem alguns indícios do que é realmente o amor. Para começar, não é algo apenas anunciado ou falado ou expresso em palavras. Hoje é muito comum a gente ver nos filmes, nos romances, nas poesias, falar de amor, mas é mais um amor do tipo de 1 Coríntios 13, 1, o amor como se fosse um sino que soa. O que é um sino? Um sino é uma coisa que não faz absolutamente nada. Qual a utilidade de um sino, se a gente pensar, né? O que ele fabrica, o que ele produz? Nada. Ele só produz um som. Ele bate dentro dele alguma energia que é colocada no sino, essa energia é transformada em energia mecânica, e essa energia mecânica em energia sonora. Só isso. Acaba ali, ele produziu um som. E ele diz que esse amor de Deus não é o amor que realmente é o amor que nós deveríamos ter, não é apenas um som, não é apenas vocalizar algo, mas é muito mais uma atitude. Ele fala também que não é conhecimento no versículo 2, não é acúmulo de entendimento, conhecimento. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aí alguém pode perguntar, então a caridade é distribuir todos os meus bens para os pobres. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, então isso também não é o amor do qual Deus está falando aqui. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que é esse entregar o corpo para ser queimado? É o sacrifício pessoal. A caridade é sofredora, e aqui então ele vai descrever o que é o sentimento do amor, ou a atitude do amor.
é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, essa é a atitude de Cristo, essa é a maneira de Cristo ao andar aqui nesse mundo. Então esse amor de que fala aqui é um amor do andar, da forma de ser, porque foi assim que o Senhor foi aqui nesse mundo, em todas as circunstâncias. Ele sempre foi dessa maneira. Não havia outra maneira para ele ser senão andar em amor. E aqui nós vemos que ele fala no versículo 6 da nossa segunda epístola do apóstolo João, e a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Que andeis nele. E ele vai concluir com isso que o irmão estava explicando, porque o versículo 7, ele dá, por assim dizer, a razão de tudo isso que ele falou antes. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal enganador, o anticristo. Olhai vós por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Então a má doutrina, ela é basicamente falta de amor. Por quê? Primeiro porque ela diminui Cristo. Ela diminui Cristo. Toda doutrina que diminua a Cristo, obviamente vai diminuir todos os atributos que estão relacionados a Cristo, inclusive o amor. Porque faz dele algo menor do que ele realmente é, ou seja, Deus. E Deus é amor. Deus é amor, nós sabemos. Então, se Cristo não é Deus, Cristo é menos do que o amor de que nos é dito, do amor divino. Ele seria um amor apenas derivado. Ele não seria a essência do amor. Mas Deus é amor e Cristo é Deus. Cristo é o Filho do Pai. Cristo é Deus e homem. Cristo é o que veio em carne, não o que nasceu, mas o que veio em carne. E aí ele vai falar no versículo 9, na minha tradução aqui diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Outra versão diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é isso? Ir além do que nós temos escrito na palavra de Deus. Ir além. Todas as conjecturas humanas deram origens a muitas religiões por aí. Por quê? Porque foram além daquilo que estava escrito, daquilo que é a segurança do crente, que é a verdade, né? Como ele fala, que é a palavra de Deus, a verdade aplicada na alma através do Espírito Santo. E aí ele dá uma sentença muito clara. Primeiro que aquele que não tem o cuidado de manter a sã doutrina ou de andar na sã doutrina, ele vai perder muito em termos de galardão. Que é o versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão, a inteira recompensa. E no versículo 9, ele vai dar essa sentença. Quem não persevera ou quem vai além da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ah, mas eu acredito em Jesus, que é muito isso, muito bom, aquilo, eu sempre me apego a Ele, faço minhas orações. Se ele não for Deus e homem no conceito dessa pessoa, essa pessoa não tem a Deus. Ela deve ter um outro Jesus que ela imaginou, mas não é esse que é Deus e homem. Se ela não tem a Cristo conforme a doutrina da palavra de Deus, não tem a Deus. Mas aquele que tem, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aí vem esse cuidado que muitos acham assim exagerado, né? Ah, mas imagina, então, só porque a pessoa não falou que Jesus é Deus, eu não vou mais recebê-la em casa, ou alguma coisa assim. Bom, é importante entender o contexto aqui. A grande diferença está no começo do versículo 10.
se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, é uma ação positiva aqui da pessoa. Ela está vindo ter com você, vindo até você, para trazer uma doutrina. Ela não está vindo consertar o encanamento da sua casa, ela não está vindo servir o almoço, ela não está vindo pedir uma informação de um endereço, não. Ela está vindo até você com um propósito, e esse propósito é trazer uma doutrina, que não é a doutrina, a sã doutrina, que é uma outra doutrina. Existe um exemplo muito prático disso. O que é? Uma das religiões muito atuantes aqui no nosso país e até no mundo inteiro, que são as Testemunhas de Jeová, eles vão até as casas. Nesse exato momento que a gente vem para a reunião, nós encontramos pelo caminho aquelas pessoas, geralmente de duas em duas, né, ou duas mulheres, ou dois homens, ou um homem e uma mulher, uma bolsa com uma pasta, batendo nas portas, nos portões das casas. O que eles estão indo fazer lá? Consertar o encanamento, pedir uma informação, servir o almoço, entregar uma pizza? Não. Eles estão indo lá levando uma doutrina que nega a divindade de Cristo. O que fazer então? Atender o portão? Não. Não. Saudar, dar bom dia, boa tarde, servir um café? Não, porque é o que está dito aqui. Não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ah, mas era uma velhinha tão boazinha, era um rapaz tão simpático. Não, aqui está dizendo não. Por quê? Porque a mentira contamina, a má doutrina contamina. Você não sai de um contato desse sem estar contaminado, sem estar sujo. E é importante manter isso, sabendo que nós não somos mais espertos do que Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Um evento muito bonito na história do povo de Israel. São 3 capítulos que são relatados, Juízes de 19 a 21, que nos fala um pouco do caráter de Deus justamente sobre esses 2 aspectos, amor e santidade, que é o que se trata na nossa carta aqui. Lá conta a história de um homem que pega uma mulher, uma concubina, e toma como mulher, e ela cai em prostituição, e depois ela vai para a casa do pai dela, e ele vai buscá-la na casa do pai dela, e depois ele vai até uma cidade no caminho de Gibeá. E nessa cidade, os homens maus dessa cidade pegam e a abusam dela até que ela morre. E ele então corta ela em 12 pedaços e envia as 12 tribos de Israel. E Israel se rebela contra isso de uma maneira tão grande que fala que o povo se uniu como se fosse um. E eles vão então querer vingar isso contra o povo de Benjamim. E para encurtar a história, resumindo, depois quem quiser ler, é muito instrutiva. Deus deixa que esse povo de Israel, que não contando Benjamim, que nesses capítulos fala que eles eram de número de 400.000, e os de Benjamim somente 20.000, por várias vezes o povo de Israel é derrotado. Uma coisa que parecia impensável. 400.000 contra 20.000, né? Geralmente a gente pensa que os 400.000 iriam ganhar. Mas Deus permite isso para dar uma lição para o povo. E a lição que a gente vê nos fala um versículo em Tiago, que vou ler, não precisam abrir, fala assim: sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós vemos que Deus às vezes permite
até que possamos aprender que existe essa balança. Não pode existir só amor e não pode existir só santidade. Eles têm que andar juntos, né? E nós às vezes somos muito duros para aprender isso da parte de Deus. Ou nós queremos ser muito amorosos ou nós queremos ser muito juízes. E Deus não permite isso. Deus teve então que ensinar o povo de Israel, porque por várias vezes eles vêm e perguntam a Deus: posso subir contra Benjamim? E Deus falava: pode. E eles subiam e perdiam. E não entendiam por quê. Até que chegou a hora em que eles falaram assim: posso subir contra o meu irmão Benjamim? Aí Deus permitiu que eles vencessem. E aí Deus, lógico, ensina-os a lição. E nós também às vezes temos que aprender assim. Nós temos que saber que para cumprir a vontade de Deus, nós temos que saber pesar essas coisas. Assim como o Senhor Jesus próprio, numa entrevista com Pedro, podemos dizer assim, e Pedro queria falar que ele amava o Senhor, que ele queria fazer tudo para ele. E o Senhor Jesus, o que fala para ele? Eu sei que tu me amas, mas apacenta minhas ovelhas. Então nós vemos que sempre nós temos que andar nesse equilíbrio. Jamais deixar com que o amor, e isso acontece, eu presenciei muitas vezes já isso em várias assembleias que visitei, em que as assembleias eram prejudicadas porque havia muitos familiares, e quando alguém tinha que ser educado, ou disciplinado, ou exortado, havia divisões. Por quê? Porque ele pertencia a uma certa família, ou a um certo grupo de pessoas que eram proeminentes na assembleia, e eles não queriam fazer aquilo. Então nós vemos que isso prejudica muito os irmãos reunidos ao nome do Senhor. E nós temos que aprender esse equilíbrio. Por muitas vezes ser difícil, mas o Senhor quer assim. O Senhor não quer que nós façamos da nossa justiça a justiça de Deus, e não quer que o nosso amor seja um amor que não seja também divino. E esse é o cerne, eu acredito, dessa carta, porque o Espírito Santo dá a sabedoria aqui para João tratar de uma forma tão interessante, que foi com uma mulher. Porque a mulher geralmente tem muito amor para dar. É só você ver o exemplo de uma mãe para com o filho. Às vezes a mãe passa a mão na cabeça do filho por vários erros. E suporta isso. Isso não é correto. Nós temos que andar em amor e em santidade.